Você está acostumado a ver nos meios de comunicação inúmeros casos de estupro e todo tipo de violência sexual e de tareas as mais diversas. Mas você sabia que existem mulheres e homens que não sentem falta de sexo e que não sofrem com isso? E que existem os que estão na mesma situação, mas que sofrem e muito? Se você se sente assim ou se conhece alguém assim, assista a este vídeo. E se você não conhece, assista de qualquer modo que um dia você vai acabar conhecendo. O nome disso é assexualidade, mas as causas são inúmeras. A assexualidade, ou seja, o completo desinteresse por sexo, afeta 1% da população mundial. Parece pouco, não é mesmo? Mas veja bem, a população mundial hoje é de aproximadamente 7,2 bilhões de pessoas. 1% disso dá um total de mais de 70 milhões de pessoas. Número nada desprezível, você há de concordar. Isso sem contar que esse número pode ser maior, porque evidentemente não dá para ouvir toda a população e em alguns países as estatísticas não são tão precisas assim. Além disso, no Brasil, segundo alguns estudos recentes, esse percentual é ainda maior. Cerca de 7,7% das mulheres e de 2,% dos homens não sentem a menor necessidade de sexo e não sofrem com isso. E nós não estamos falando aqui de frigidez ou falta de libido eventual ou passageira. Não é isso. Nesses casos, o número seria ainda muito maior. Estamos falando de completa e absoluta falta de desejo sexual. Ou seja, a pessoa não tem vontade de transar e pode ser assim por toda a vida e não sentir falta. É muito fácil concluir que se isso virasse uma epidemia, a população do mundo seria extinta. Mas se as pessoas não querem saber de sexo e não sofrem com isso, por que se preocupar? Eis aí a questão. Se você assistiu ao vídeo anterior, e se não assistiu, pode assistir parando este vídeo agora e clicando na imagem acima, você vai ver que eu me refiro às crianças submetidas a violências sexuais e agredidas em sua sexualidade sadia em idade em que isso jamais pode ocorrer. São crianças levadas à prostituição desde os 7 anos de idade, ou até antes disso. E você verá também que o resultado dessa situação pode afetar essas pessoas não só na infância, como pelo resto da vida. E é exatamente aí que chegamos ao ponto que eu quero abordar neste vídeo. Há pessoas assexuadas que não sentem falta de sexo, mas que não sofreram nenhum tipo de abuso na infância. Simplesmente não acham que o sexo seja importante em suas vidas e podem até, curiosamente, sentir afeto por outras pessoas sem sentir necessidade de sexo. Pode até parecer esquisito, mas existem essas pessoas. Mas há também as que passam a rejeitar o sexo por terem sido violentadas ou submetidas à exploração sexual ainda na infância. Muitas dessas crianças, ao serem entrevistadas ou ouvidas por psicólogos ou por outros estudiosos, admitem abertamente essa aversão por sexo. Principalmente as meninas, que tantas vezes reagem de forma, vamos dizer assim, mais sensível a essas questões de sexualidade, passam a dizer que não gostam de homens. E não precisa ter muito estudo ou muita imaginação para concluir que há consequências altamente negativas para a sociedade com esse tipo de perfil. Em outras palavras, a violência sexual contra crianças, os abusos, são atitudes repulsivas e execráveis pelo que elas representam para as crianças na fase da infância, mas também pelo sofrimento que causam muitas vezes pela vida toda a essas vítimas, o que se reflete em toda a sociedade, acaba se refletindo em toda a sociedade. Em relação à assexualidade, que sei que deve ser um termo desconhecido de muita gente, o que eu posso dizer é que é uma característica que já pode, digamos assim, nascer com a pessoa, sem que ela tenha tido obrigatoriamente algum trauma que possa ser identificado. Novamente, a Inglaterra, como em muitos casos, assume algum destaque nessas pesquisas. Quer dizer, não se sabe se é porque a Inglaterra convive com mais problemas relacionados à sexualidade ou é porque onde realmente se costuma fazer mais pesquisas aprofundadas sobre a sexualidade humana. Mas que o inglês é meio esquisitinho, isso é mesmo. Quem já convive com esse povo de lá
sabe perfeitamente disso. As inglesas, os ingleses, são meio esquisitinhos. E sabe por quê? Não se trata de preconceito, mas os europeus, de um modo geral, são considerados mais frios nos relacionamentos interpessoais. É lógico que isso não se aplica a todas as pessoas, repito mais uma vez. E não se trata de preconceito, também repito mais uma vez. Mas o povo brasileiro é considerado mais afetuoso até na forma de cumprimentar. Há países na Europa em que as pessoas não costumam se abraçar nem quando cumprimentam amigos mais íntimos. Embora existam países fora das Américas, o que engloba todos os demais continentes, onde mesmo os homens se beijam, inclusive na boca, ao se cumprimentarem. Nesse caso, é lógico, estamos falando de costumes. No caso dessa triste realidade brasileira, envolvendo a infância ultrajada, é preciso lutar por educação, programas sociais que erradiquem a miséria, informação, esclarecimento, instituições fortes e saudáveis. É lógico que a maior parte disso depende de ações do governo e do Estado, mas o cidadão tem também um papel importante no sentido de conscientizar por melhor educação e esclarecimento. E é essa a meta deste canal e do site Recado Secreto. E você faz parte dessa luta de todo cidadão consciente. Curta se gostou do vídeo, compartilhe com os amigos, inscreva-se no canal, dê a sua opinião e envie sugestões de temas que gostaria de ver abordados aqui. E una-se a esta luta por uma sexualidade sadia e feliz, a única força capaz de produzir também uma sociedade sadia e feliz no amor e nos relacionamentos. E por sinal, eu falei num vídeo anterior que o nosso site recadosecreto.com.br estava passando por uma reformulação. Ele já pode ser visitado sem muito problema. Ainda faltam alguns ajustes, mas você já pode visitar e ver tudo que tem de bom lá. Estamos esperando você.